A partir desse instante tem início a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Astorga, segundo período da 15ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Astorga. Hoje, dia 17 de junho de 2014. A presente sessão será presidida pelo vereador Sérgio Daguano, secretariada pelo vereador Claudinei Chida, e a presença dos demais vereadores: Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Marino Martioli, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, José Carlos Paixão e Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, senhoras e senhores, a partir desse instante, a partir de agora, tem início, neste dia 17 de junho, a 18ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão. Solicito ao secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Boa tarde a todos. Lista de presença. 18ª sessão ordinária do segundo período da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Ademir Batista da Silva. Presente. Claudinei Chida, presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzão. Presente. Marcos Roberto Cavalari. Presente. Marino Martioli. Presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. E Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, ao dia 17 de junho de 2014. Sérgio Daguano, presidente. Solicito ao vereador José Carlos Paixão para fazer uma leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. As reformas de Neemias. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembre-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão ordinária do segundo período da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Realizada aos 10 dias do mês de junho de 2014, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, sob a presidência do vereador Sérgio Daguano, sendo secretariado pelo vereador Claudinei Chida e contando ainda com a presença dos demais vereadores: Osiri Pires Gonçalves, Ademir Batista da Silva, Marcos Roberto Cavalari, Marino Martioli, José Carlos Paixão, Maurício Giuliani e Luiz Carlos Lorenzão. Abrindo os trabalhos, o presidente pediu ao vereador Marino Martioli para fazer a leitura de um texto bíblico e em seguida solicitou para o secretário ler a ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovado por todos os vereadores. Continuando, o secretário fez a leitura do material do expediente, que constou da indicação número 27/2014 dos vereadores desta casa, indicando ao prefeito municipal a colocação de placa no cemitério municipal, orientando para que as famílias não coloquem vasos que acumulem água no interior do cemitério municipal. Já o projeto de lei número 45/2014, que dispõe sobre permissão de concessão de uso de próprios públicos ao Instituto Federal do Paraná, Campus Londrina, e da outras providências. Terminada a leitura do material de expediente e não havendo vereador inscrito para fazer uso do horário, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em segunda discussão e votação o projeto de lei número 39/2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o município de Astorga para o exercício de 2015 e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 42/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal de Astorga proceder à alteração no anexo 3º, que é o Programas Finalísticos de Apoio Administrativo do Plano Plurianual,
que é o PPA, do ano de 2014 a 2017. Alterar e incluir uma ação no anexo 4º. Metas e prioridade da Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO, para o exercício de 2014. E abrir crédito adicional especial para anulação no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2014 e dar outras providências, onde foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 43/2014, que altera a lei complementar número 2017/2008, que é o Código de Postura do Município, do dia 5 de maio de 2008, e da outras providências. Colocado em discussão, os vereadores fizeram uso da palavra para falar sobre o projeto e os benefícios que está na regulamentação do SAM e vai trazer para a população e o comércio de Astorga. Encerradas as considerações e colocado em votação já o projeto de lei, onde foi aprovado por unanimidade. Passando agora para a indicação número 27/2014 dos vereadores Osniri Pires e Luiz Carlos Lorenzão, indicando ao prefeito municipal a colocação de placa no cemitério municipal, orientando para que as famílias não coloquem vasos que acumulem água no interior do cemitério municipal. Aprovado por todos os vereadores. Terminada a ordem do dia, o presidente passou ao período das explicações pessoais, usando da palavra o vereador Osniri Pires Gonçalves, que falou sobre as emendas parlamentares do deputado Edmar Arruda, que foram aprovadas e direcionadas para o município de Astorga, e reclama da falta de iluminação nos distritos, devendo esta casa oficiar a Copel para substituir as luminárias que se encontram queimadas. Já o vereador Claudio Erechida comentou sobre a reunião de prevenção contra a dengue realizada na Casa da Cultura na última quinta-feira, na qual houve ausências de funcionários da saúde, diretor de escola estadual e municipal, entidades filantrópicas, representantes de igrejas, dificultando os debates para trabalharem junto à comunidade, buscando a erradicação do mosquito da dengue. Já o vereador José Carlos Paixão disse que a audiência pública e outros tipos de reuniões, infelizmente, não têm adesão da sociedade e das entidades de classe de nossa cidade para debater os problemas do município. Já o vereador Maurício Giuliani entende que vai haver mudança no sistema de atendimento do plantão hospitalar, pois muitas pessoas procuram o plantão sem a real necessidade desse tipo de atendimento. E também cobrou da Copel a revisão geral na iluminação pública de nossa cidade e distritos. Ao vereador Marino Martioli, falou da preocupação com a quantidade de águas de chuva que caem na nascente do córrego Jabuticabal. Justificou sua ausência na reunião sobre a dengue, pois estava trabalhando na direção do colégio em Santa Zélia, e completou dizendo que a falta de ações mais concretas para erradicar a dengue, citando como exemplo algum tipo de punição pecuniária para aqueles que não fazem a limpeza de seus terrenos e jardins. Nada mais havendo. O presidente comentou sobre o ofício recebido do Partido Solidariedade, assinado pelos senhores Jean Biasi e Afonso Cavamura, que solicita a possibilidade jurídica e de interesse público do município ceder terrenos institucionais para servir como horta comunitária à nossa comunidade. Alertou que alguns funcionários estão utilizando veículos do município para serviços particulares, devendo ser denunciado junto ao departamento competente para a tomada de providências. Nada mais havendo. Agradeceu a participação dos vereadores e a presença das pessoas em plenário, dando por encerrada a sessão da qual foi lavrada esta ata. Sérgio Daguano, presidente. Claudio Erechida, secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior, já falando sobre a ata, foi encaminhado um ofício à Copel, segundo foi lido em ata agora da sessão anterior, foi encaminhada à Copel e não tivemos resposta ainda, tá? A respeito da iluminação pública.
E em relação ao Partido de Solidariedade, que encaminhou para a gente o ofício, também está em minhas mãos aqui uma indicação que nós vamos encaminhar para o Executivo para devidas providências, tá ok? Em votação, a ata da sessão anterior, os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados por todos. Solicito ao secretário para fazer a leitura do material de expediente. Passando para os requerimentos. Requerimento 28/2014. Senhor Presidente, os vereadores que a subscrevem, integrantes da Comissão Permanente de Educação, vêm no exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo efetue o pagamento das horas extraordinárias realizadas pelos educadores infantis, pertencente ao quadro de servidores da educação do município de Astorga. A justificativa será dada pelo vereador Marino Martioli ou Marcos Roberto Cavallari. Passando agora para o requerimento número 29/2014. Senhor Presidente, os vereadores que a subscrevem, vendo o exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, com cópia do abaixo assinado em anexo, para que o mesmo tome as providências necessárias para sanar os problemas apontados pelos moradores do Jardim Beluco. A justificativa também será dada pelo vereador Marino Martioli ou Marcos Roberto Cavallari. Passando agora para o requerimento número 30/2014. Senhor Presidente, o vereador que a subscreve, vendo o exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Prefeito para que seja implantada sinalização vertical na continuidade da Rua Belém, que é o acesso ao contorno sul, saída para Iguaraçu, indicando a velocidade permitida para o local. A justificativa será dada pelo vereador Osniri Pires Gonçalves. Agora passamos para o ofício número 234/2014. Senhor diretor, tenho a grata satisfação de encaminhar a Vossa Senhoria o seguinte projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para as fins de desapropriação e da outras providências. Outro sim, solicito que o alusivo projeto de lei seja apreciado e votado em regime de urgência, sem outro particular para o momento. Aproveito a oportunidade para reiterar o protesto de alto apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Arquimedes Iroldo, Prefeito Municipal. Solicito ao secretário se existe algum vereador inscrito em nível próprio para fazer uso do horário de expediente. Senhor Presidente, não há vereador inscrito. Vamos passar para a ordem do dia, colocando em discussão e em seguida em votação as matérias. Requerimento número 30/2014. Requerimento feito em nome do vereador Osniri Pires Gonçalves. Com a palavra, vereador Osniri. Boa tarde, senhor presidente, pessoal em plenário e a todos os ouvintes da Rádio Astorga. Senhor presidente, esse ofício veio do nosso companheiro Luiz Anela e de todos os moradores da Rua Belém e dos trabalhadores da lavandaria 5 Estrelas. Ali é um risco muito grande de acidente, principalmente nos horários de início e término de turno de trabalho da lavandaria 5 Estrelas, que emprega número expressivo de pessoas que se utilizam na via. Então, esse pedido é um pedido do nosso companheiro Luiz Anela e de todos os moradores e de quem passa por essa via também. E de todos os trabalhadores da lavandaria 5 Estrelas. Muito obrigado, senhor presidente. Aí a questão do contorno sul ali é bem perigoso mesmo. E a quantidade é muito grande, né? Principalmente ciclistas aí que a gente observa que passando. Ok? Em votação, o requerimento número 30 do vereador Osniri Pires Gonçalves, favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Requerimento número 29 dos vereadores Marino Martioli e Marco Roberto Cavallari, que solicita para o Executivo
e também encaminha uma abaixo-assinado para que o mesmo tome a providência necessária para sanar os problemas apontados pelos moradores do Jardim Beluco. Com a palavra, vereador Marcos Roberto Cavalari. Senhor presidente, senhores vereadores, aos amigos presentes, aos ouvintes da Rádio Astorga, meu boa noite, bom dia, né, que vai ser retransmitido amanhã. Esse foi um pedido que chegou até nós, né, professor Marino, de um abaixo-assinado lá feito pelo Leandro Giroto, que é um dos moradores do Jardim Beluco, e também outros moradores que verbalmente já tinham conversado comigo anterior ao abaixo-assinado, que lá tem o problema das fossas, né? As fossas estão cheias e aí ele faz outra fossa do lado, acaba enchendo. São 2 ruas horizontais, 2 paralelas, que o conjunto não é tão grande, que eles estão pedindo para que o Poder Executivo, e junto com eles, marcasse uma reunião para que tomasse as providências de fazer a rede de esgoto lá, né? Para essas águas todas tudo transmitir na rede de esgoto, porque eles lá não têm como. Então, eles pedem a colaboração nossa de vereadores, junto ao prefeito, para que se juntasse todo mundo, né, e tomasse as devidas providências, que plantasse também as árvores, as árvores que estão lá faltando naquelas ruas. Então, que juntasse os esforços para resolver, para sanar essas dificuldades, esses problemas que está tendo lá no conjunto. Certo. Então, eles trouxeram o abaixo-assinado, eu estou trazendo aqui nesta casa, para a gente somar os esforços, ter apoio dessa casa e do Poder Executivo, para a gente resolver e sanar todos esses problemas que o conjunto está tendo, está precisando de ser resolvido. E é um conjunto tão pequeno, né? São poucos 2 moradores, horizontais, né, e 2 bem paralelas, né, verticais. Então, eles conversou comigo, conversou com o professor Marino, né? O professor também mora lá na vila, eu também trabalho no Centro de Educação Infantil ali pertinho, e eles vieram falar conosco e nós estamos aqui solicitando esse agrupamento das 2 casas para estar resolvendo esse problema que está tendo lá no conjunto. Ótimo. Se o professor Marino quiser falar alguma coisa. Pois não, palavra ao vereador Marino Martioli. Boa tarde, senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas presentes e os ouvintes da Rádio Astorga. Ali nós estamos atendendo um pedido do pessoal do Jardim Beluco, mas um dos problemas sérios ali é o asfalto. Né? Como o asfalto está dentro do período de 5 anos que a gente vem trabalhando em cima disso, cobrar da loteadora ou do loteador que seja revisto o contrato com a empresa que fez o asfalto, porque o asfalto ali virou uma casquinha de ovo, né? Então, os moradores pagaram tudo e a infraestrutura prometida e de qualidade não veio. E tem outra coisa, senhor presidente, a respeito do saneamento básico lá que eles estão pedindo, mesma coisa estende ao pessoal do Alto da Boa Vista. Só que o Alto da Boa Vista está com outro problema mais sério. Tentou-se, nesses anos todos, resolver o problema do Gralha Azul, mas autorizaram fazer casas na beira do rio, lá no Alto da Boa Vista. As fossas já não estão aguentando também. Lá vai ser outro problema no futuro da última quadra do Alto da Boa Vista. Por que foi autorizar fazer casas num espaço ali de áreas remanescentes? Eu não entendi porque até hoje autorizaram, tentando resolver o problema do Gralha Azul, e, no entanto, o Alto da Boa Vista, na mesma faixa, as famílias lá já estão com as fossas que já encheram, já mandaram tirar, já encheu mais 2 vezes, estão solicitando também saneamento básico, não vão aguentar desse jeito. E ali, a água da nascente ali enche as fossas d'água, não vai ter solução a curto prazo. Quer dizer, para o Executivo é um problema já à vista, que agora não é só o Gralha que vai ter que começar a pensar, é a continuação do Alto da Boa Vista, que foi autorizado a fazer casa até na beira do rio. Não entendi por que isso. Como que foi autorizado? Quem que falhou ali? Quem que falhou na vistoria, no loteamento, porque não poderia ter sido feito asfalto na beira do rio. Acho que preservaram só os 30 metros, acho que nem isso. E a última quadra, que ela tem um declive muito grande, os moradores que fizeram fossas já mandaram esvaziar as fossas 2, 3 vezes, estão solicitando o quê? Rede de esgoto. E é o mesmo problema do Gralha Azul. Então, já estamos levantando um problema agora. O Beluco, que é saneamento básico, que acaba sendo um direito do município inteiro, está nos planos de aceleração do governo federal, que a Sanepar tem que buscar junto com o prefeito municipal, né?
E já pode pensar no Alto da Boa Vista que vamos ter problemas rapidinho ali. Com certeza. Obrigado, senhor presidente, era isso. Muito bom isso daí. Vamos em votação, requerimento número 29/2014, favoráveis que permaneçam a comissão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Requerimento número 28/2014. Dos vereadores Marino Martioli e Marco Roberto Cavalari, que também solicita para o Executivo que efetue o pagamento das horas extraordinárias realizado pelos educadores infantis. Com a palavra, o vereador Marcos Roberto Cavalari. Senhor presidente, as educadoras infantis, elas me procuraram e elas estão fazendo, principalmente no João Paulo, elas estão fazendo um horário das 5 às 6. Até o presente momento está sendo compensado por outra hora. Tipo, faz das 5 às 6 e depois retira esta hora em outro momento. Esse foi o acordo que o Executivo propôs junto ao Departamento de Educação com as educadoras infantis. Mas você sabe que umas concordam, outras discordam, ninguém obrigou a ninguém a fazer essa troca. Aquelas que discordam, elas discordam porque elas querem receber a hora, sabe? Elas não estão assim, dificultando, elas estão cooperando, estão fazendo, algumas não querem fazer, mas a maioria chegou em mim e pediu que eu fizesse esse requerimento, que elas se propõem a ficar das 5 às 6 horas, mas elas gostariam de receber hora extra. A saúde, os outros departamentos faz hora extra, recebe, e por que não na educação não receber? Então elas questionaram, elas pediram para mim que eu fizesse o requerimento, né, como eu e o professor Marino, eu disse para elas que eu e o professor Marino e o Maurício, nós somos da Comissão de Educação, e que a gente ia fazer o requerimento em conjunto, nós fizemos. Então elas querem, sim, continuar trabalhando, mas elas também querem receber a hora extra das 5 às 6 que elas vão ficar lá. Então elas pediram para que a gente estivesse encaminhando, aprovado para esta casa, para o prefeito a pagar as horas extras a partir dessa data, ou se não pagar, aquelas que quiserem continuar trocando horário, tudo bem, mas aquelas que quiserem receber para ele pagar. Porque houve, professor Marino, um comentário sobre aquela avaliação, que quem não cooperasse das 5 às 6, a nota poderia diminuir no quesito de cooperação. Naquela avaliação anual que está sendo questionada há tempos aqui, que foi questionado por nós, até hoje não tivemos essa resposta, eles querem, algumas pessoas bem grandes, vamos dizer assim, que podem pedir às diretoras que diminuem a nota no item de cooperação, se não ficar das 5 às 6. Sabendo que elas cumprem o horário de 8 horas, e se acontecer de abaixar a nota de professora no item de cooperação no final do ano, vai ter sérias dor de cabeça. Então, a gente pede, assim, democraticamente, no maior da boa educação e do respeito, para ambas as partes, entrar em um acordo e pagar a hora extra. Porque elas dizem que não vão aceitar diminuir a nota delas no item de cooperação. Porque isso está além do horário de 8 horas, de 40 horas semanal. Então, elas não vão aceitar que diminua a hora. Então, elas ficam sim, mas elas ficam, muitas delas, elas querem receber. Eu deixo a palavra para o professor Marino, se quiser fazer mais alguma colocação. Palavra, vereador Marino Martioli. Então, senhor presidente, eu até acredito que não partiu do Departamento de Educação essa questão de perder ponto na avaliação. Acredito que não tem sentido isso. Até porque eles são contratados por 8 horas diárias, estão cumprindo, seria descontada a nota se não participasse de reuniões com os pais, enfim, aquelas convocações que a escola tem que fazer. Mas acredito que não. Só que a gente acredita também que trabalhar 1 hora a mais só para compensar horas, realmente para alguns professores é ruim. Eu não gostaria que ficasse me forçando a fazer isso, então nós estamos na defesa do grupo, que eu acho interessante. O prefeito quis resolver um problema que é ajudar as mães a terem os filhos até mais tarde, mas essa solução junto aos funcionários não está agradando muito o grupo. Então, que seja discutido com o grupo uma saída aí para que todo mundo... ser educador tem que estar motivado para trabalhar, ficar com criança 8 horas já é cansativo no seu trabalho, ficar mais 1 hora, fica mais ainda. Então, é nesse sentido que nós encampamos o pedido deles, para que seja debatido junto à Neuza, diretora do Departamento Municipal de Educação, e que encontre uma solução plausível para todos os lados, que não seja um acúmulo de serviço para as educadoras infantis. Obrigado. Isso daí também concordo que, em partes, a gente tem que verificar se houve ou não uma reunião de acordo, né?
né, vereadores? Tem que ver se está lavrado o ata, se houve uma reunião de acordo para ficar essa alteração aí das 5 às 6 da tarde, porque já trabalham 8 horas, né? Então, nós vamos analisar, vamos encaminhar esse requerimento para o departamento e esperamos uma solução. Em votação, requerimento número 28, os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Votação única, projeto de lei número 45/2014, que dispõe sobre a concessão de permissão de uso de serviços públicos ao Instituto Federal do Paraná, campus Londrina. Justificativa ao projeto de lei. Através do presente, caminha um projeto de lei que solicita autorização legislativa para que proceda a permissão de uso de imóveis ao Instituto Federal do Paraná, campus Londrina, pessoa jurídica de direito público. O Instituto Federal do Paraná é uma instituição pública especializada na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica, a partir de ações voltadas para a qualidade do ensino, pesquisa e extensão. A UFPR tem como objetivo a formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores. É do conhecimento de todos que está sendo instalada em Astorga uma unidade educacional do alusivo Instituto, que está sendo construída na PR 454, próximo ao acesso da Avenida Dr. José Soares de Azevedo, cujo, na primeira etapa da construção, está previsto um bloco administrativo e biblioteca, com aproximadamente 3.050 metros quadrados, e composto por 2 andares. Para o térreo, está previsto biblioteca, área de exposição, sala de aula multiuso, espaço de convivência e secretaria de assistência aos alunos. Já no andar superior, haverá área para o setor administrativo e coordenações, sala de professores, salas auxiliares e espaço de convivência para servidores. Esta etapa também contempla um estacionamento com aproximadamente 62 vagas e previsão de finalização para outubro do corrente ano. Assim, a fim de dar suporte ao início das atividades do Instituto, neste município, solicita essa Casa a discussão e aprovação do presente projeto em regime de urgência. Paço Municipal, 6 dias do mês de junho de 2014, Arquimedes Irodo, Prefeito Municipal. Em discussão, o projeto de lei número 45/2014, lembrando vocês que é concessão e permissão de uso dos colégios Escola Municipal Antenor Balarotti, Educação Infantil e Ensino Fundamental, Escola Municipal Monsenhor Celso, Educação Infantil e Ensino Fundamental, Escola Municipal João Daniel Machado Benetti, Educação Infantil e Ensino Fundamental, localizado no distrito de Santa Zélia. O prazo de permissão de uso será de 8 meses, ao contar da data da assinatura do contrato. O uso dos imóveis descrito neste artigo deverá previamente agendado junto ao Departamento Municipal de Educação. Lembrando vocês que enquanto não houver a finalização, né, do Instituto, esses quatro colégios serão ocupados já com alguns cursos profissionalizantes. Né? Acredito eu, né, professor Marino? É informática, né? É informática que eles solicitaram os laboratórios dos municípios para já iniciar as atividades do Instituto Federal em Astorga. Tá ok? Primeira votação, votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Segunda votação, projeto de lei complementar 43/2014, que altera a lei complementar 2017, de 5 de maio de 2008, e dá outras providências. Justificativa ao projeto de lei. A Câmara Municipal de Astorga recebeu muitas reclamações por parte da comunidade acerca da propaganda sonora volante realizada por veículos e motos. Inclusive, grande parcela dos reclames parte de pessoas ligadas ao comércio. As principais reclamações referem-se ao volume elevado, às propagandas realizadas perto de repartições públicas, hospitais, instituições de ensino e igrejas. As propagandas realizadas por particulares sem o respectivo alvará. A necessidade de imposição de limites quanto ao horário e dias da realização da propaganda sonora volante. Assim, necessária a implementação de mudanças no Código de Postura do município de Astorga para modificação de alguns dispositivos legais e criação de novas regras e limites legais à propaganda volante em nosso município. Referida alteração foi encaminhada por estes edis ao Conselho Municipal da cidade, obtendo parecer favorável para a alteração legislativa. Assim,
Face ao exposto, solicitamos aos nobres colegas vereadores a apreciação e votação e ulterior aprovação do presente projeto de lei. Lembrando vocês que todos, esse projeto de lei está sendo assinado por todos os vereadores dessa casa. Tá, ok? Foi lido na semana passada, temos a segunda votação no dia de hoje, que é a respeito da propaganda sonora. Né? Algum vereador gostaria de fazer um comentário sobre? Não? Nós tínhamos na aula, o horário ficou determinado. A propaganda falada em lugares públicos por meio de ampliadores de voz, alto-falantes e propagandistas só poderá ser realizada em dias úteis, ficando igualmente sujeita à prévia licença e ao pagamento da taxa respectiva. E não poderá ser exercida antes das 9 horas e nem após as 18 horas, observando também o disposto nesse código. Toda e qualquer propaganda volante deverá ser realizada por profissionais com o respectivo alvará de licença no município de Astorga, ficando sujeitos a penalidades previstas neste código profissional em estado de irregularidade. E o contratante dos serviços de publicidade volante que tenha contratado ou realizado qualquer propaganda volante sem o respectivo alvará de licença do município de Astorga. O volume máximo permitido é de 60 decibéis. Fica proibida a propaganda volante aos domingos e feriados, municipais, estaduais e federais, salvo aqueles de interesse público, como propagandas informativas e notas de falecimento. Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a estabelecer as normas para fiscalização e aferição do volume da propaganda sonora. E deverá também o Poder Executivo Municipal confeccionar e instalar placas informativas nas vias de acesso ao município, para dar publicidade às normas de utilização da propaganda sonora, nos termos da lei. Sala de sessão da Câmara, 3 de junho de 2014. Em votação, projeto de lei número 43/2014. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados por todos. Ok? Passamos agora para as explicações pessoais, com a palavra os senhores vereadores. Presidente. Com a palavra o vereador Ademir Batista da Silva. Senhor presidente, companheiros vereadores, amigo presente, ouvintes da Rádio Astorga. A respeito desse requerimento do nosso amigo Osniri, eu tinha feito no ano passado ainda uma indicação, que foi aprovado por essa casa, a respeito do contorno sul, que ali foi pedido para que encaminhasse para o senhor prefeito a questão pedido meu assim de uma rede de galeria e ciclovia para favorecer lá o pessoal que trabalha nas indústrias lá. Então ele veio a lembrar e é bom reforçar mesmo. Então era isso, senhor presidente. Obrigado. Lembrando vocês, nós teremos audiência pública, né? Audiência pública a respeito da questão da saúde, né? Aprovação do quadrimestre de 2013, que seria amanhã, às 10 horas, amanhã que eu falo dia 18, que hoje está indo para a rádio. Nós estamos fazendo a sessão mais cedo hoje, devido à questão do horário da Copa do Mundo, e amanhã, às 10 horas, a audiência pública, que seria realizada dia 18, foi transferida para o dia 25, quarta-feira próxima, no mesmo horário, devido à chegada amanhã do secretário de Saúde, que vai estar em Astorga, e nós vamos acompanhá-lo para a verificação da reforma do Hospital Cristo Rei. Ok? Já convido todos os edis da casa para estarem presentes amanhã. Com a palavra o vereador Claudinei Aristida. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores, colegas de plenários, ouvindo da Rádio Astorga, boa tarde. Ontem, às 19 horas, participei da solenidade de certificação do curso de formação inicial e continuada. Houve a graduação de 33 jovens na área de auxiliar administrativo e 29 programador de sistema do ano de 2013, que é do Pronatec. Então foi uma solenidade bem feita lá, realizada com os novos técnicos nessas áreas para atender o município de Astorga e região.
O objetivo era o quê? Era expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio e de cursos de formação. Teve a participação na mesa central o senhor diretor do Ensino de Pesquisa e Extensão do Instituto Federal do Paraná, o professor Ricardo Taus, e a presença da coordenadora adjunta do Pronatec, que é a Jaqueline Guinosa Shiraishi. Então, isso aí foi criado em 2011 e o município está de parabéns, enfrentando dificuldades onde ainda não havia salas e foi todos improvisado em escolas aí. Mas, com muita dificuldade, as professoras conseguiram ter êxito para formar esses jovens alunos aí. E que tenham um bom futuro promissor e que mais cursos serão realizados pelo Pronatec no município de Astorga. Muito obrigado, senhor presidente. E também com a participação do Instituto, né? Já é o primeiro curso já vinculado ao Instituto Federal. Isso. Né? Uhum. Com a palavra o vereador Marino Martioli. Senhor presidente, eu vou usar a palavra aqui, senhor presidente, para fazer uma sugestão que Vossa Excelência coloque na pauta da próxima reunião com o prefeito os nossos pedidos, os nossos requerimentos, porque nós temos que começar a debater. Nós devolvemos do dinheiro que é destinado à Câmara, fazemos economia, justo, devolvemos todo o dinheiro para o Executivo. No entanto, os nossos pedidos não têm prestígio nenhum para serem feitos, não tem prioridade. Vão para o departamento de obras ou outros departamentos e ficam lá, caem no esquecimento. Então, que seja colocada na próxima pauta de uma reunião com o prefeito esse debate, que a gente tem colaborado com o Executivo nos projetos, porém, ele não tem colaborado conosco na execução dos nossos pedidos. E ele poderia fazer isso porque nós estamos atendendo pedidos da comunidade, não é pedido, quem sou eu para querer ganhar nome em cima de um pedido? Você encontra com o pessoal na rua, o pessoal está te cobrando, é a minha rua, é a saúde, enfim, nós todos estamos procurando transformar em obras os pedidos da comunidade para que seja uma gestão eficaz. Porém, infelizmente, as respostas são todas no papel, mas na prática não tem, inclusive de abrigos para estudantes, que deveria ser um privilégio do município e assim, colocar como prioridade na pauta atendimento aos estudantes que ficam na beira das estradas esperando um abrigo para esperar o ônibus, e isso não acontece. Então, vamos começar a debater com o prefeito esse dinheiro que a Câmara devolve, que seja feito os nossos pedidos, são tão pequenos e tão poucos, mas que traria benefício enorme à população. O que queremos com isso? Ajudar a administração. Ninguém está preocupado em ser candidato, enfim, nós estamos ganhando para isso, honrar o nosso salário. Só honra do nosso salário, que às vezes a gente tem vergonha de sair numa determinada comunidade que pediu para você e fala, esse vereador não faz nada, mas estamos fazendo. Só que, infelizmente, a execução é que não está acontecendo. Então, pedir para ele que sente com o secretariado e agilize para que a gente dê satisfação à comunidade que a gente pediu, que a gente quer a execução desses pequenos pedidos. Que ele justifique, por exemplo, pedimos a ponte ali vicinal ao contorno sul, que ele justifique até que não tem dinheiro. Nós estamos entendendo, mas tem outras coisas que nem dinheiro quase vai. Vossa Excelência pediu para melhorar na Escola Serafim, no Colégio Adolfo, o estacionamento dos ônibus, estudantes. Até hoje nada foi feito. E o respeito que tem que ter, que é a área que a gente entende bem. Além da infraestrutura que nós pedimos muito aqui, as ruas esburacadas, a água da chuva com bueiros entupidos, e a gente sabe que pouco se ouve do que a gente pede. Eu não vou nem falar do distrito, porque o povo dos distritos já sabem as deficiências que tem, estão cobrando diretamente já na prefeitura, porque
Eu já tenho falado para eles, olha, vão direto porque eu não tenho conseguido furar essa barreira que tem colocada para nós vereadores. Mas é esse pedido, é simples, vamos colocar na pauta e debater com ele, 9 vereadores do Legislativo, acho que ele tem que ouvir essa importância nossa. Muito obrigado. Aproveitar o dia de amanhã, né, colocar em pauta isso daí. E já que o Marino falou em relação à questão dos gastos, hoje nós recebemos aqui a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, né, convidando essa Casa de Lei aqui para a homenagem que prestarão à Câmara Municipais do Estado do Paraná, que se esforçaram e cortaram gastos, transformando a economia de recursos em obras que beneficiam a população. A Câmara do seu município está entre as que merecem destaque pela administração séria e competente. Então, o Legislativo do Paraná fez a sua parte com uma economia de mais de 600 milhões em 4 anos, e hoje serve de exemplo para o Brasil. Achamos que este esforço conjunto merece ser comemorado e reconhecido com esta homenagem. Com medidas de austeridade e gestão séria, que respeitam o dinheiro público, estamos cumprindo a missão de fazer o melhor para os paranaenses. Deputado Valdir Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então, nossa Câmara aqui, a gente realmente reduzimos alguns custos, né? E não estamos gastando metade da porcentagem que vem para a gente, não chega a 3, né, Zé? O que sobra a gente encaminha. Nós temos direito a 6%, né, o Legislativo, 6% do orçamento do município. E nós não chegamos a 3%. Estava 2 ponto alguma coisa. Então a gente volta mais de 50% do que o que era destinado para o Legislativo, volta para o município com o intuito de que faça alguma coisa a mais, para que o Executivo utilize esse dinheiro para sanar algumas solicitações nossas. E realmente nós estamos vendo assim, pequenas coisas que a gente está pedindo, não está sendo feito. É 4 Eternite com 4, 5 caibro ali, faz uma cobertura. Isso não custa mais do que R$200, 300. Então, e o que nós estamos devolvendo é uma quantidade muito grande. Então, nós já solicitamos e hoje a gente conseguiu já dar uma freada boa nessa situação. Então, nós vamos cobrar novamente, porque nós temos dados em mãos para mostrar que a economia dessa casa é muito grande em relação aos gastos anteriores. Tá ok? O Maurício Juliano quer dar um recado? O vereador Maurício Juliano. Senhor presidente, senhores vereadores, os presentes no plenário e a todos os ouvintes da Rádio Astorga, nosso cordial boa tarde. Eu quero aproveitar o momento, senhor presidente, para estar agradecendo, em nome do Vila Oliva Esporte Clube, né, a prefeitura, a toda a estrutura que foi fornecida ali no complexo esportivo para a realização do show de prêmios, né. Quero aproveitar também para agradecer todos os colaboradores, o pessoal que contribuiu para a realização do show de prêmios e principalmente o pessoal que comprou as cartelas, né, que foi lá marcar no dia lá. Foi uma festa bonita, né, muita família, muita criança, né, não teve nenhum probleminha, tudo realizado assim 100% tranquilo, ninguém comeu barriga, né, o prêmio saiu, né, certinho, para certinho, né, então foi muito bem organizado. E eu quero agradecer também a todos os nossos jogadores, né, que contribuíram aí para a campanha do Vila Olívia, né, ao pessoal lá da Vila Olívia, lá, o massagista seu Dilininho, o Mi, seu Nelson, enfim, várias pessoas ali, o Odir, pessoas que o Nenzão, que não mediram esforços ali para estar apoiando ali a Vila Olívia. Ótimo, estava realmente, Maurício, nós estávamos lá, né, e foi realmente um show, lembrando aqui que essa Casa de Lei também nós patrocinamos aí, José Carlos Paixão, o Marino Mattioli, o Claudinei Chido, o Lorenzão, eu, né, com o Maurício, os meninos ajudaram a comprar, pelo menos? Então tá bom. Então, mas foi uma boa festa. O Zé Paixão está falando, mas os agradecimentos, quando eu falo assim, patrocinador, colaborador, né, é que
são vários. Mas fala o não nosso é. nome. Mas aí eu quero passar para você que eu acabei esquecendo. A semana que vem nós vamos estar com a prestação de conta certinho, com a listagem de todo mundo que colaborou, né? Nós vamos estar publicando em jornal, vamos estar afixando em vários locais aí. É isso mesmo. Porque nós temos que prezar pela transparência, Transparência, com então certeza. ali está tudo contabilizado, tudo certinho, entrada, saída, tudo que foi gasto, sabe? Então é uma questão até, vamos dizer assim, até de honra para nós fazer essa prestação de conta, tá? E é lógico, o agradecimento a quem patrocinou os prêmios, né? É em primeiro lugar. Ótimo. Tanto isso daí não só a questão da transparência, Maurício, mas a gente vê a questão da credibilidade, né? É uma associação que está iniciando, que está levando o nome da cidade de Astorga. Então, primeiro, tem que ser transparente com credibilidade. Então, a credibilidade é fundamental para que os próximos eventos aconteçam mais rápido ainda. Essa questão da credibilidade é muito importante, porque muito pouca gente, eu até disse que não ia nem comentar isso aí, mas muita gente não gosta de ajudar a parte de esporte. Sim. Nós sentimos até essa rejeição, sabe? Mas justamente por quê? Porque nunca se tem uma prestação de conta certa, né? Não se demonstra o que está sendo feito com o dinheiro que é doado. É verdade. Então nós queremos mudar essa história. Por isso que nós vamos fazer uma coisa 100% correta. Legítima. E Né? o Vila Oliva continua, viu? Se Deus quiser. E que se Deus quiser, né? Hoje, dia 17 de junho, dia do funcionário público aposentado. Ó, parabéns a todos que contribuíram, né? Aí para... Aliás, o Marinho está chegando, eu ainda falta 7 anos. Dia do Santo Adolfo, hoje, dia de Santo Adolfo. Quero lembrar todos os munícipes, tanto do município de Astorga como do distrito, que nós estivemos hoje aqui reunidos com o diretor Paulo, do Colégio Serafim França, juntamente com a colaboradora Nancy Tsunedo, que foi professora há 32 anos, e lembrando a todos que o Serafim França, esse ano, completa 50 anos, né? Completa 50 anos e está vindo com vários eventos aí durante o ano de 2013. Então a gente solicita para que as pessoas aí, acredito que todos, né? Aqui quem viveu em Astorga, estudou em Astorga, passou pelo Colégio Serafim França. Então que olhe com outros olhos, colabore o que for necessário, porque nós precisamos aí fazer uma grande festa dos 50 anos do Colégio Serafim França. Outra coisa que eu quero tocar aqui no assunto é a questão, eu já pedi para o jurídico dar uma olhada, não sei se vocês, vereadores, tiveram reclamação ou não, a questão do estacionamento já em Astorga está um caos para estacionar, não sei o que e tal. E nós vamos verificar a questão do Código de Conduta, a questão do estacionamento das farmácias. Ontem chegou até mim uma reclamação que eu achei plausível, porque se a gente for analisar em Astorga, tem mais farmácia do que doente, né? Tem muita farmácia em Astorga. Então, se a gente for analisar aí, ó, nós temos em um quarteirão, nós temos 4 farmácias com 4 estacionamentos. Estão reclamando justamente da quantidade de estacionamento para a farmácia. Porque tem 2 farmácias, tem 2 estacionamentos e logo na frente o cara me coloca 2 cadeiras diárias para guardar a carga e descarga. Posso usar a palavra? Com a palavra o vereador José Carlos Paixão. Bom, eu prometi que não ia usar a palavra, mas eu ia falar mais sobre o Vila Olívia e mais coisa, mas eu vou deixar para outra oportunidade. O pessoal, eles têm que reclamar mesmo. Não existe projeto que ela tem direito ao estacionamento. Não existe. Porque o dia que você para, eu paro. Eu quero que o cara venha mandar eu tirar o carro. Eu falei, me mostra a lei que eu não posso ficar estacionado. Não existe lei. Então, a comunidade está certa. Eu não respeito vaga de farmácia. Porque o dia que tiver um projeto e uma lei que é deles, aí eu vou respeitar. A comunidade está certa, senhor presidente. Obrigado. Isso mesmo, nós já procuramos isso daí, Paulo está falando comigo, não existe, e ontem chegou essa reclamação, aí eu peguei e falei assim, realmente está justo, porque num quarteirão são 4, se você pegar do Bradesco
até aqui perto de São José, na avenida, nós temos 4 farmácias, são 4 estacionamentos. Então, a gente tem... Então, pega os 2 lados ainda. Então, nós vamos verificar a questão da legitimidade nessa questão e vamos fazer uma campanha aí. Concordo, sim, concordo, estou falando por mim, Sérgio. Concordo, talvez um pisca-alerta, tal, um estacionamento no quarteirão para farmácias. Porque às vezes realmente tem uma emergência na farmácia, uma criança, um idoso que não consegue chegar. Eu até concordo. Um estacionamento, mas a gente está vendo assim que está saindo farmácia, está sendo estacionamento, fica ali vago e nós estamos precisando mesmo. Então, é algo que chegou a mim e nós vamos levar isso daí para pautas nas próximas sessões, tá ok? Não? Ninguém mais... havendo nada mais a tratar, antes de encerrar, quero fazer o bolão aí com os meninos aí, do jogo do Brasil hoje. Então, que Deus nos abençoe, que leve para a gente a vitória ali e que faça do país muito melhor, tá ok? Havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão ordinária. Está encerrada, portanto, senhoras e senhores, a 18ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, ou seja, da 15ª legislatura do 2º período. Hoje, dia 17 de junho de 2014, e a sessão foi presidida pelo vereador Sérgio Daguano, secretariada pelo vereador Claudio Arishida, e a presença dos demais vereadores, Osniri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Marino Martioli, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Juliane, José Carlos Paixão e Luiz Carlos Lorenzão. Senhoras e senhores, uma boa tarde e até a próxima terça-feira com mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga.